repetidores em todo Boa tarde a todos os irmãos, bom dia, boa tarde. Estou aqui estudando a sexta lição pelo canal da EBD de Recife, né, pela revista da CDAB, tema abordado em relação a respeito sobre família. E é um tema muito bom essa segunda lição. Estudaremos a sexta lição com o tema Pais zelosos e filhos rebeldes. Hoje a lição número 6 é Pais zelosos e filhos rebeldes. Filhos rebeldes. É uma lição bastante comum, bem aproveitoso, né? E esse segundo trimestre, né, vai dar o que falar. Que tá vindo com muitas dicas para nós melhorar a nossa família ser melhor. Então vamos aqui ouvir um pouquinho, né, no que ele vai falar daqui a pouco. Amém? Estudaremos que a fidelidade a Deus não é hereditária em nem compulsória. Por fim, extrairemos importantes lições desta história sobre a educação dos filhos. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o texto alvo desta semana? Sim, pastor. Diz assim: vós, filhos, obedecei tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3, verso 20. Evangelista Jonathan, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática nos diz o seguinte: o modo de criar e educar impacta o comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Irmão Jonas, o senhor poderia ler, por favor, os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. Essa lição tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sobre a bênção divina. E o terceiro e último objetivo, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto de seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Juízes, capítulo 13, versículos do 1 ao 7 e versículo 24, e capítulo 14, versículos do 1 ao 3. Acompanhe conosco. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-lhe: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas funda, porque o menino será feijão. Deixei um feijão no fogo. Até o dia da sua Já estou ajeitando aqui o feijão para hoje, para a janta e para o almoço da manhã. Vamos continuar ouvindo aqui a palavra. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E desceu Sansão de Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-a a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram:
Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 6ª lição, que tem como título Pais zelosos e filhos rebeldes. Na lição anterior, lição 5 da semana passada, estudamos sobre motim em família. E o texto base daquela lição foi Números capítulo 11, versículos 1 ao 7 e 12, versículos do 1 ao 8. E estivemos estudando ali a família de Moisés, Moisés, Miriam e Arão. E naquela lição nós pudemos refletir sobre a influência negativa da murmuração no meio da família, o motivo da rebelião de Miriam e Arão, e Moisés, um homem manso e humilde. Esta semana estamos estudando mais uma família importante no Antigo Testamento, a família de Sansão. O texto está baseado no livro de Juízes, capítulo 13, versículos do 1 ao 7, e capítulo 14, versículos do 1 ao 3. Então, vale destacar que esta lição em que estamos abordando esta semana é uma lição que traz um recorte histórico da vida de Sansão, um momento da vida deste homem de Deus que Deus levantou para libertar Israel nesse período tão difícil que é o período dos juízes, e nós estaremos comentando agora há pouco, ou daqui a pouco, melhor dizendo. E é preciso que o professor tenha em mente que a lição que está sendo abordada, o recorte que está sendo dado na vida de Sansão, é apenas um capítulo de alguns episódios da vida das famílias que estão sendo estudadas. Ou seja, nós temos o histórico da família, e dentro daquela história da família se tira um evento, se faz um recorte para fazer uma análise. E aí temos que ter o cuidado de não pegar dessa amostragem da história da vida daquela família e transformar isso em uma situação generalizada, como se nenhuma família da que está sendo estudada durante esse trimestre fosse famílias piedosas, fossem famílias que não têm testemunho. Não é isso que está sendo estudado. É preciso que se tenha cautela, que se tenha equilíbrio, de perceber que está se pegando famílias do Antigo Testamento, vamos pegar também do Novo Testamento, e o autor está fazendo um recorte temporal dentro de alguns eventos dentro daquela família. Entretanto, vale destacar que aquele evento em si não é suficiente para definir a família como um todo. Assim como eu e você temos uma certa idade, e dentro da nossa idade já tivemos diversos eventos. Imagine se uma pessoa pega alguma coisa que você fez na sua infância ou que você fez na sua adolescência, faz um recorte e diz assim: você vai ser definido a partir daqui. Essa não é a proposta do autor, nem a proposta da lição. É, acima de tudo, pontuar alguns problemas nas famílias do Antigo Testamento, porque já que estamos falando sobre relacionamento, sobre família, temos que ter uma base, um fundamento, que é a palavra de Deus, e a partir daí trazermos, não só apontarmos o problema, que é outro problema, apenas apontar o problema e não mostrar a solução, mas aqui no programa da Escola Bíblica Dominical nós apresentamos não só o problema, como também trazemos aquilo que o autor tem abordado, mais alguma coisa sobre soluções que precisam ser consideradas se porventura este problema está ocorrendo no seio de sua família. Evangelista Alessandro, pais zelosos, filhos rebeldes. O que a gente já pode, de maneira geral, introduzir sobre este tema? Pois não, pastor. Baseado não. Amém, né? Glória a Deus. Então vamos, irmãos, eu não vou aqui gravar todo o vídeo, né? Porque seria um exagero. São muitos assuntos a ser abordados, muitas questões, né, para ser levantada, né? Mas eu quero só apenas concluir aqui esta fala, dando a minha opinião, introduzindo, né, o meu pensamento, o que eu acho, o que eu vejo, na minha opinião, na minha percepção de ver, na minha concepção
tanto natural como também espiritual. Como pai, irmão, o pai, ele tem a responsabilidade de educar os seus filhos, né? E lá em Provérbios 22, versículo 6, né? Está lá escrito, pais, ensine os teus filhos no caminho de Deus, né? Para que ele mais tarde não venha se desviar, para que ele não se desvie dos caminhos bons, né? Em outra versão, não se esqueça, que ele não venha se esquecer dos princípios familiar, ético, moral, social. Irmãos, é importante a gente também salientar, né, que a família de Cristo, também dentro da família Nazareno, teve também lá problemas, né? Se você for estudar todas as famílias na Bíblia Sagrada, você vai ver pontos positivos e negativos, né? A perfeição é a palavra que nos faz nós se endireitar em alguns aspectos, né? Em alguns momentos na nossa história, no longo do tempo, o tempo que nós vivemos na Terra, seja 70 anos, 100 anos, 80 anos, 90 anos, né? Nessa geração que nós estamos vivendo hoje, no máximo, uma pessoa não vive mais do que isso, né? Quando a pessoa passa dos 40, já fica preocupado, né? Vai entrando aí já para a terceira idade, como eu já vou fazer agora os 54 anos, né? Agora no dia 2 de agosto, eu não estou preocupado com a idade, mas sim com a experiência que eu estou tendo na vida para educar o meu filho, a minha filha, minha netinha, né? Minha família, e ser o cabeça, ser o sacerdote em minha casa. A gente não pode colocar todas as responsabilidades, né, aos professores que educam, né, na escola de aula. Os professores ali, eles estão ensinando beabá, né? A educação tem que vir dos pais para as crianças, mas tem pais que parece que estão, não estão entendendo a posição dele e a posição do educador e da educadora, né? Os professores ali, o direito deles, eles estão sendo pagos para ensinar, né, o beabá, ensinar para a gente se tornar academicamente uma pessoa intelectual, uma pessoa conhecedor em alguma área, se especializar em algum trabalho, se tornar um profissional. Os estudos naturais, paralelos, secular, acadêmico, né? Não traz muita para nós a educação que a gente deve ter, os princípios de família. Ela vai nos longo do tempo, né, dos anos, ela vai se perdendo, né, nessa geração, a modernidade, esse avanço tecnológico, né, que nós estamos vivendo, enfrentando a cada dia. A família, ela está sendo bombardeada, né, ela está sendo, no aspecto moral, ela está sendo atingida, né, moralmente, né, e está a essência, né, do amor, da comunhão, da união e do perdão vai desaparecendo no meio da família, e a família vai continuar se tornando uma família vegetal, né, que vai ficar também se tornando uma família Maria vai com as outras, né, como diz assim, quem vai em cabeça dos outros é piolho, né, mas isso vai muito além de que alguma cultura, de que uma tradição, ou as tradições, ou tradição, né, que você possa ter, possa viver no seu dia a dia, qual é a cultura, né, que você está inserido, né, ali, cada país ela tem as suas tradições, tem a sua cultura, né, cada um ambiente, cada uma família tem sua maneira de arrumar a sua própria casa. Só que o salmista, né, no Salmo 127, o verso 1, o salmista diz que se Deus não edificar a nossa casa, em vão edifica os que trabalham. Em Provérbios 14, versículo 1, também está escrito que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Irmãos, a gente temos que ter cuidado,
A gente temos que zelar bem da riqueza maior, depois da nossa própria vida, né, pessoal, a família, né? A família, ela a coluna, ela é a base, né? Ela é a base de tudo, a família. É aonde ainda se inicia, é tipo como uma obra-prima, onde tudo se começa, onde tudo se cria. A formação na área da educação, né? O caráter, né? A fidelidade, a infidelidade, ela começa a ser gerada através desse mundo social imoralista. Não vou nem dizer moralista, é imoralista mesmo, né? Onde uma parte da sociedade ela é hipócrita. Eu não vou aqui generalizar, nem ser leviano, e muito menos dizer num todo, né, que a família está perdida, porque se continuar nesse regimento, se continuar, meu irmão, vivendo aí os pais, quando as crianças estão aí com seus 7, 8 anos, dá de presente um celular, um tablet, um computador, né, aonde hoje existe aplicativo, né, empresas criando para bloqueio, né, de coisas ilícitas, para que a criança não tenha contato ali diretamente ou indiretamente, né, com coisas obscenas, algo ilícito, algo que vai acabar com o caráter, vai acabar verdadeiramente ali com a formação moral, ético e social. E também se atinge o lado também ministerial, o lado de igreja, né? Como igreja nós somos também uma família, irmão. Nós temos que entender isso, porque se nós não entender, a gente vamos estar sempre vegetando, vamos estar sempre patinando, igual como pinguim no gelo. Não cresce, né? Quando cresce um pouquinho, cresce para baixo, igual o rabo de cavalo, não cresce para cima. Irmão, nós temos que crescer para cima, olhar para o alto. O Salmo 121 e o verso 1 está lá escrito, né? Eleve os seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro, né? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus capítulo 12 está escrito, né? Como está escrito também no mesmo capítulo de Hebreus capítulo 12, né? Duas coisas importantes nesse capítulo, que logo no começo diz lá que há uma grande nuvem de testemunho, né, ao nosso redor, nos observando, nos vendo, irmãos. Como também o autor desconhecido, né, ele nos aconselha pela direção do Espírito Santo, nos aconselhando a nós seguir a paz com todos e buscando sempre a santificação, porque sem a qual jamais verá o Senhor. Irmão, nós temos que ter cuidado o que nós estamos colocando em nossos olhos, diante dos nossos olhos, dentro da nossa casa. Temos que ter cuidado o aparelho, o celular, a televisão, o tablet, o computador, o que é que nós estamos assistindo, o que é que as crianças estão vendo longe do alcance dos seus olhos, dos olhos da mãe, do pai, dos tios, né, dos avós. Temos que ter cuidado, porque essa criança ela pode crescer deformada, né? Deformada, ela pode crescer com problema de distúrbio, né, emocional, deturpado e agressivo ao ponto de se tornar um filho rebelde. É o que está sendo tratado, né, nesse segundo trimestre da revista da CDAB, né, onde a lição de número 6 está sendo tratado e estudado sobre a família de Sansão, né? Então, irmãos, cada família ela tem problema, sempre tem uma ovelha negra na família, sempre tem um rebelde. Dentro da igreja do mesmo jeito, sempre vai ter um rebelde, vai ter uma pessoa convencida na palavra, que entrou numa igreja, entrou no evangelho, mas o evangelho nunca entrou dentro dele, é rebelde mesmo. É como Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, continue pregando a minha palavra para estas casas rebeldes, porque Ezequiel queria desistir, Ezequiel não queria pregar para este povo, né, obstinado, rebelde, pessoas problemático, complexado, pessoas que não entendem como é que funciona uma igreja, uma família, né? A sociedade a identidade ela está sendo destruída, deturpada, está sendo prostituída, adulterada em todos os aspectos, em todas as áreas, né? Na área da educação, da segurança, na área política, na área jurídica, na área da ciência, da saúde, em todas as áreas, né? Há um distúrbio, há um distúrbio emocional, né? Vindo da parte de todos aqueles que são
envolvido, que seja teólogo, cientista, que seja educador, ou em qualquer área, em qualquer setor, né, está sendo agredido por causa dessa modernidade, por causa de falta de decor ético, né, por falta de ética, por falta de princípio moral, social, né, até faltando também entre si, dentro de todo esse contexto, que está tudo debaixo desse guarda-chuva, que o guarda-chuva, né, se chama o guarda-chuva do amor, e debaixo do guarda-chuva do amor existe todos os argumentos, né, começando pelo lado de comunhão, de união e familiar, né, e também na área ministerial, né, a fonte, né, de nós se sentir bem, de nós viver bem, de nós andar de uma maneira correta, a gente ainda e sempre vai ser, mesmo que muitos rejeitam, mesmo que muitos não querem ouvir, ainda irmão, ainda e vai ser, querendo Satanás ou não, querendo você ou não, querendo nós ou não, irmão, ainda vai ser a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz para nós a direção, né? A palavra de Deus que traz para nós a compreensão de nós ser tolerantes, de nós não ser preconceituosos, de nós não sermos homofóbicos, né? Ensina nós a amar, a perdoar. Ainda é a palavra de Deus, ela nos dá esse argumento, a palavra de Deus, ela nos dá paz no nosso coração, ensina a gente a amar e perdoar, ser tolerante, né? Praticar o amor e a caridade, e lançar sempre o pão sobre as águas, e procurar ter paz, procurar viver em harmonia, né? O salmista, no Salmo 133, e o verso 1, olha como está escrito lá: ou tão bom e quão suave ou fosse, né, que os irmãos vivessem, ou que os irmãos vivam em união. Irmãos, a gente precisa, em nome do Senhor Jesus, buscar, resgatar, né, a essência familiar, o pudor, né, as pessoas respeitar. Tá certo, irmãos, que nós estamos vivendo um país democrático, né? Onde essa democracia, até a própria democracia, ela está também, em alguns aspectos, está deturpada. Há uma doença no nosso país grande, não irmão? Essas pandemias que vem, de vez em quando aparece uma desumano, né? De doença, de pragas, terremoto, maremoto, doenças que às vezes os cientistas, a ciência ainda não descobriu a vacina, né, para curar, para trazer cura para essas pessoas que estão doentes aí. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, que ainda há uma cura. E a cura, meu irmão e minha irmã, ela tem que começar por aqui, ela tem que começar na alma, ela tem que começar aqui. Amém, irmão? Eu coloquei o celular aqui em cima da geladeira, né? Estou filmando aqui, falando esses assuntos aqui, né? Com o celular aqui em cima da geladeira, né? Saí ali da sala, porque eu estou assistindo o documentário, né? O assunto sendo tratado sobre a família, falando sobre a família de Sansão. Daqui a pouco eu volto a fita ali, né? Eu boto ali aonde ficou no momento da palavra, para ouvir tudo ali que eu não estou ouvindo agora no momento, mas que eu estou aqui tratando esse assunto. Mas já eu volto para estudar, ouvir o que os irmãos estão falando acerca da família de Sansão. Meu irmão, como é que está a sua família? Como é que está a sua casa? Como é que está o seu esposo? Né? Como é que está o seu filho? Né? Aquela mulher lá no livro de Reis, né? O profeta chega diante dela e pergunta: mulher, como é que está a sua casa? Na casa dela, ela tinha um filho que estava morto, tinha morrido o filho dela. Mas o profeta, Deus usou o profeta ali, o ressuscitou aquele filho dela e entregou de volta para sua mãe, né? Teve ali uma restauração familiar. É importante a nossa família estar restaurada, irmão. Eu não sei em qual área que está morto na sua história, na sua família, o que é que já morreu, ou está morrendo, ou que já morreu. Eu não sei em qual área que precisa de um conserto, eu não sei qual é a área, né, que você precisa tomar uma posição, uma atitude, mas você não está tendo sabedoria, você não está tendo força para se levantar, para agir, porque cada uma ação ela vira reação, né? Eu não sei na sua história em qual área que você precisa mudar, mas o conselho que eu quero dar para você neste vídeo aqui, meu irmão: leia a Bíblia,
Coloca a palavra de Deus dentro do seu lar. Refaça o altar da sua casa. Faça da sua casa a extensão da igreja. Faça o devocional todo dia dentro da sua casa, como eu faço aqui na minha casa. Uma vez por semana, pelo menos, meu irmão e minha irmã. Faça um culto doméstico na tua casa. Não espere você assistir as coisas só dentro da igreja. Faça na sua casa um lugar de pregação, um lugar de adoração. Atrai a presença, né? Atrai a presença do Espírito Santo para dentro do seu lar. Troque o jogo de futebol, a novela, filmes, essas coisas ilícitas, algo que não traz edificação, que traz perturbação, os desenhos animados, né, que não seja bíblico. Coloca desenhos animados bíblicos, coloca desenhos bíblicos para suas crianças, né, assistir, né. Mantenha o seu ambiente sadio, né. Não permite que dentro do seu na sua casa seja um ambiente pesado, né, porque aí você vai estar dando brecha para ciúme, contenda, né? E isso desgasta o casamento, desgasta a saúde emocional. Você vai ficar oprimido, deprimido. Isso é uma janela aberta para pegar uma depressão, meu irmão e minha irmã. Se volta para Deus, né? Lance teus problemas nas presenças de Deus. Lance sua ansiedade, né, nos pés do Senhor. Prepara seu lar, sua casa, sua família, vigiando, orando, jejuando, se consagrando, né? Praticando a palavra de Deus, praticando o amor, a caridade, né? Peça a Deus força para perdoar. Peça a Deus para Deus dar força para arrancar dentro de você essa raiz de amargura, essa ferida que tem na tua alma, que ainda não foi curada, cicatrizada. Peça a Deus para Deus mudar o teu caráter, a sua personalidade. Peça a Deus. Deus, ele vai te dar paz, ele vai te dar amor, ele vai te dar a você humildade, compaixão, misericórdia, discernimento, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. O Espírito Santo de Deus, ele vai agir ao seu favor. Apenas, meu irmão, coloca a palavra de Deus dentro da sua casa. Não deixe que o inimigo da tua alma lhe trague, né, você e a sua família, e que vocês possam perder, né, o que vocês têm de mais importante, que é a salvação. Zele pela sua salvação. Zele pela salvação dos seus familiares. Cuide bem do seu filho. Seja uma mulher sábia, seja um homem sábio, né? Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque Ele na sua vida enquanto ainda há tempo. Deixe o ímpio seguir o caminho deles. Siga o caminho do Senhor, porque isso é útil e agradável. E enriquece, minha irmã, a nossa alma, o nosso coração, o nosso entendimento. Não dá dor de cabeça para ninguém. Amém? Isaías 55, versículos 6 e 7 está lá escrito, né? No versículo 4 diz que nós não podemos dar, a gente não podemos usar o nosso dinheiro, comprar algo que não é pão com o nosso dinheiro. O dinheiro que Deus nos dá para nós é para nós se alimentar, para nós cuidar bem da família, para dar um conforto bom à família. Amém, meu irmão? Então mantenha um equilíbrio, seja uma pessoa equilibrada, não seja uma pessoa briguenta, né? Com qualquer coisa tá chutando pó da barraca. Peça a Deus compreensão, humildade, né? Se compadeça pelas outras pessoas, as pessoas estão ao seu redor, né? As pessoas precisam de você e você precisa também das pessoas. Não seja egoísta, não seja soberbo, orgulhoso, arrogante, falso, invejoso, hipócrita, fariseu. Não seja, meu irmão e minha irmã, nada disso. Seja homem e mulher de Deus. Aprenda, né, com Jesus, sendo manso e humilde de coração. Peça a Deus sabedoria. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 5, está lá escrito: se falta sabedoria, peça a Deus, e Deus dará e não passará em rosto. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus, né, para Deus fortalecer, cingir os teus lombos, se revista de todas as armaduras de Deus, porque os dias são maus, né? Os dias não são bons não, meu irmão. E aí eu fecho aqui, meu irmão e minha irmã, citando mais um texto bíblico, que eu amo essa palavra, em Mateus 6, no 33 e 34, quando Jesus disse assim, ó: buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas, vos serão acrescentadas. Então, meu irmão, se você quer, meu irmão e minha irmã, que algumas coisas sejam acrescentadas na tua vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E mantenha bem, né? Mantenha dando um bom testemunho, cuide bem da família, dê um bom testemunho. Amém, meu irmão? Viva aquilo que prega, minha irmã e meu irmão. Prega aquilo que vive. Tem pessoas que me julgam por causa do meu bigode, né? Ah, o irmão tá de bigode, o homem de Deus não usa bigode, e Jesus não era barbudo e cabeludo. Hipócrita, fariseu. Se converta, rapaz.
Pare de estar convertido na placa da sua igreja, nos estatutos, nas regras que o seu fundador fez, estabeleceu dentro da igreja. Pare de estar pregando uso e costume. Se Jesus quisesse o homem pelado, tinha nascido o homem sem cabelo, sem barba, sem bigode, não nascia nada disso nele, rapaz. Eu conheço mulher que tem bigode, tem uma aqui em Guanova, que ela o tempo todo ela tem que estar passando gilete, ela tem bigode mesmo, e é mulher, e ela é casada, é mãe de família, e é uma mulher direita, é uma mulher de respeito. Meu irmão, o bigode não leva ninguém pro céu nem pro inferno, não. Viu? O que faz manter a gente na presença de Deus e ir para o céu é a obediência na palavra e cuidar bem da família e dar um bom testemunho. As outras coisas é detalhes, meu irmão. Cuide da sua vida espiritual. Pare de estar olhando o argueiro do olho do seu irmão. Primeiro tira a trave que tem dentro do seu olho, porque a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, fala acerca disso. No 2 diz assim, ó: com a mesma medida que tu mediu o teu irmão, com a mesma medida você será medido. Meu irmão e minha irmã, vamos cuidar da nossa vida espiritual e cuidar da família. Pare de ser radical, pare de ser fanático na sua religião, pare de ser fundamentalista, meu irmão. Pare de ser extremista, radicalista. Seja um servo, seja uma serva de Deus. Prega a palavra, suporta a fraqueza do seu irmão e da sua irmã. Lá no livro de Romanos 14 está lá escrito que nós temos que orar uns pelos outros, orando uns pelos outros, né? Aprendendo uns com os outros, obedecendo um ao outro, perdoando um ao outro. Irmãos, temos que estar juntos. Eu sempre costumo dizer, e vou sempre continuar dizendo, quase todos os vídeos eu falo essa palavra, que a família unida, a igreja unida, a sociedade unida jamais será vencida. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos.